Olá, há 30 anos o poeta Afonso Romano de Santana fazia em versos uma pergunta inquietante. Que país é este? No meio do vendaval da opressão, suas respostas tinham um olhar endurecido pela necessidade de dar uma guinada na vida de toda uma gente. Agora, qual será a atualidade da pergunta e das respostas de Afonso Romano? O próprio poeta nos responde na entrevista de hoje. Na dica de leituras, análise de dois romances também inquietos, Zero, de Inácio de Loyola Brandão, e Ribamar, de José Castelo. O Leituras começa agora, conversando com Afonso Romano de Santana. Afonso, que país é este? 30 anos do poema, do livro, né? E é um livro que, curiosamente, mantém uma atualidade danada, né? Uma atualidade ainda muito grande, né? Como é a questão da atualidade do Que País é Este? Pois é, na editora, outro dia, na Rocco, me disseram que hoje em dia os livros vivem apenas 3 meses nas livrarias. Se você não vendeu em 3 meses, o livro está liquidado, é retirado, etc. E, então eles estavam me chamando a atenção que um livro que celebra 30 anos é um negócio até singular dentro dessa cultura em que nós estamos, né? O livro teve várias edições e foi aproveitado como peça de teatro, como música popular, teve várias reverberações, né, do texto. E de repente tem essa edição comemorativa e eu tenho tido surpresas muito agradáveis, né? Ainda outro dia eu fui lançar em Cataguases e um dos organizadores me dizia: pois é, interessante porque eu nem era nascido. Quer dizer, você está trazendo uma visão do país para uma geração que não estava ali naqueles momentos duros da ditadura, dos anos 60, 70. Então me dá muito prazer retomar isso e dialogar sobre isso. Tem lançado pelo Brasil inteiro, ainda continua a lançar durante o mês de setembro, outubro até novembro, e tem tido um bom eco. Agora, é um livro, porque é curioso, né? Quer dizer, a releitura do livro hoje, a primeira visão, até pelo clima da época em que foi escrito, é você ter cair facilmente na questão panfletária mesmo, né? Na questão partidária, né? Há uma fuga disso, né? Há uma fuga disso e você foge a partir do diálogo com as questões sociais mais profundas que a ditadura estava implementando de certa forma, né? Quer dizer, como é que foi esse trabalho também? Olha, eu sempre tive uma preocupação de ser uma pessoa do meu tempo, né? Eu acho que se você não está enraizado no seu tempo, dificilmente você vai estar enraizado em alguma coisa. E nesse sentido, eu também sempre tive essa preocupação de você estar fazendo uma coisa não provisória. A poesia pode ter esse atributo de conseguir preservar para a memória certos fatos essenciais até mais fidedignamente do que certas versões da história. Aliás, por sinal, esse livro tem uma curiosidade, essa edição, que é uma belíssima introdução feita por um dos maiores historiadores hoje em dia, né? Que é o meu amigo, Zé Murilho, que está aqui, ó. O livro já vale pela introdução, né? Ele era meu contemporâneo lá em Minas e viveu as mesmas perplexidades, e ele faz uma leitura disso do ponto de vista histórico. Você sabe que, quando o livro surgiu, estava ligado àquela frase do Francilino Pereira. Há poucos dias ele me ligou e disse que vai escrever um texto sobre isso, porque um político disse para ele, engraçado, dizia esse político: durante 30 e tantos anos eu fiz tanta coisa e as pessoas se esqueceram de mim. Você fez uma frase e continua sendo citado até hoje, né? E curiosamente essa frase eu descobri está em Machado de Assis, está em Zé de Alencar, e mais do que isso, a minha experiência de uma pessoa que viaja muito é que esse problema não é brasileiro. Eu estive na Rússia, vi a Rússia na semana em que o
regime soviético acabou, né, os russos se fazem essa pergunta: que país é este? Você vai à Alemanha, país que já deixou de existir, voltou a ser, e o alemão tem esse problema. Os judeus. Israel é um estado em permanente perplexidade, não é? Então a questão amadurecida, ela não é apenas brasileira. E também não é apenas uma questão de uma geração. Às vezes as pessoas me perguntam: depois de 30 anos, qual é a resposta? Olha, cada geração dá uma resposta. A geração de Alencar deu uma, de Machado deu outra, os modernistas deram uma. E aí tem uma resposta, um questionamento, eu diria, que é da nossa época. E uma das coisas que me causaram uma boa impressão, mexendo nesse material para a reedição, foi que eu fui rever as críticas antigas, publicadas, muitas eu havia até me esquecido delas, e vários críticos ponderaram uma coisa que para mim é muito importante, né? É que o livro não tem só essa vertente política. Há uma série de temas que aparecem retratados de uma maneira meio nova dentro da poesia brasileira. A questão da mulher. Geralmente os poetas brasileiros, todos, até os anos 60, 70, têm uma visão muito machista e conservadora das mulheres. Aí vai todo mundo. Isso vai Bandeira, Drummond, Vinícius, todos eles. Canibaliza a mulher, por uma expressão sua. O canibalismo amoroso. É o canibal, né, amoroso, né, mas está ali devorando a outra como objeto. E eu venho de uma geração que começa a ter uma visão diferente da relação amorosa, etc. Tem um poema aí, por exemplo, chamado Mulher, que é um poema longo sobre assassinato de mulheres, né, que é um negócio que está aí nos jornais todo dia. Uma outra coisa que também o livro, alguns críticos apontaram, é a temática da questão do índio. Na verdade, o índio na literatura brasileira, durante o modernismo, era uma coisa literária. Os modernistas, tirando talvez o Mário de Andrade, nunca viram um índio na vida. Então, é verdade. Nunca viram. Era uma coisa literária. Eu estive com os índios, esse problema é mais gritante hoje, né? Então, há 30 anos atrás, esse tema já está aí, né? O tema da ecologia, que hoje é quase que uma banalidade. Tem um longo poema aí, que é o poema sobre a morte da baleia, que, aliás, tem uma música feita sobre ele, maravilhosa, do César Barreto. Essa música está no meu blog, no meu site, está num blog que a Editora Rocco fez também. Ele conseguiu pegar o poema, que não foi feito para música, e recriar aquilo de uma maneira fantástica, né? E até um poema que é interessante, porque é um poema, embora tenha o ritmo, né, todo poema tem o seu ritmo, mas ele é quase que antimusical, né, quase cabralino, né? Ele tem uma batida assim, meio discursiva também, né? Mas o César conseguiu recuperar isso. Quer dizer, tem uma série de questões que a poesia brasileira, na verdade, não tratava nessa ocasião. E a crítica pontuou isso muito bem, na questão da ecologia, da mulher, da violência. Hoje a violência também virou uma banalidade. E também é uma coisa interessante, porque eu li o livro agora há pouco, e eu percebi o seguinte, quer dizer, as marcas daquele tempo, quer dizer, as dores daquele tempo, né, como o Exílio, o poema que você dedica ao Gabeira, embora hoje você não tenha esse exílio velado que havia na época, mas há uma coisa naquele poema que é a perda da identidade nacional, né? Quer dizer, que é isso, na verdade, que acaba mantendo a atualidade dele também. Aliás, tem um verso, tem umas coisas que eu falo num dos poemas aí, que eu acho que é uma coisa meio dramática para todos nós ainda hoje. Que o conceito de país é uma coisa recente. A nossa geração, ou as pessoas do século XIX para cá, sobretudo do século XIX, quando foram criados muitos países no Ocidente, né? O país é uma coisa recente, o país não existiu sempre, não. E eu toco, inclusive, nisso em alguns poemas aí. Talvez não exista mais país no final do século XXI, no século XXII. Então, que país é esse? É uma questão, como você bem disse, que mexe com a questão da identidade do indivíduo no tempo e no espaço. O país é essa fronteira que determina de algum modo. Mas está aí a globalização, que está modificando uma série de coisas. Outra coisa também que a nossa geração teve que enfrentar, e
e que o livro aborda, é o conceito de povo. Nós tínhamos uma visão de povo totalmente idealista. O povo sabe das coisas, o povo sabe para onde é que vai a história. O povo não sabe nada, não. E romântica, né? Era uma coisa muito romantizada. O povo é uma entidade complexa, ele não é uma coisa uniforme como Marx e outros pensavam, né? Então, se você tem uma visão complexa de povo, você tem uma visão complexa de história, a coisa fica mais rica. E aí a poesia entra, porque a verdadeira poesia, a verdadeira literatura, a verdadeira arte, não trabalha na faixa do simples, trabalha na faixa do complexo. Essa questão das fronteiras, você até, de certa forma, você estende o canto para os países latino-americanos que estavam vivendo uma situação dramática como a nossa, muito parecida, sim, claro, né? E acaba você, de certa forma, rompendo também essas fronteiras, né? Quer dizer, o que país é esse se estende ao que continente é continental, este. O drama era continental. Eu até num livro posterior, não anterior, que era a grande fala do Índio Guarani, eu tinha centrado isso na questão latino-americana. Agora, quando as pessoas fazem algumas comparações, e elas são muito legítimas, entre aquele tempo e hoje, os 30 anos depois, é até interessante ver como a América Latina está se modificando. Esse livro, que foi gerado nos anos 60 e nos anos 70, ele vem daquela coisa utópica, revolucionária, e da grande desilusão que a nossa geração sofreu. Hoje a América Latina está passando por outra fase. Saiu até nesses dias nos jornais um mapa que o Economist botou na capa da América Latina e América do Norte invertidos. A América do Norte está lá embaixo, no mapa, de cabeça para baixo, né? E a América Latina está em cima porque nós estamos com uma faixa de desenvolvimento muito grande. Essa inversão significa também uma inversão de valores, uma inversão de critérios. Nós temos que rever as questões ideológicas e as questões estéticas. E a poesia, de que forma contribui? Quer dizer, que poesia seria feita hoje? Que poesia você está fazendo hoje? Olha, aí tem várias coisas. O autor, no meu caso, eu descrevo uma trajetória pessoal. Então, os meus livros mais recentes, apesar de terem essas preocupações políticas sempre, ainda agora eu terminei um poema com um título muito estranho, chamado Obama, venha comigo a Cartago. É um poema político meio pesado, mas eu trabalho dentro de uma faixa agora mais intimista, mais voltada para questões e até metafísicas. Agora, dentro da poesia brasileira existe uma universidade muito grande, né? Felizmente nós estamos numa fase bem rica. Mas o que é o desafio para todos nós, e você tem os seus ouvintes aí que às vezes até ligaram a televisão por acaso e estão vendo um poeta falar, às vezes se indagam, mas o que é isso? Um poeta falando de história, política, o que é isso? Há um certo consenso de que o artista, dentro das suas contradições todas, ele acaba realizando uma síntese do seu tempo, né? Com Miguel Ângelo, com Shakespeare. E esse é o desafio, é você se superar temporalmente, espacialmente, através desse grande diálogo, que é o diálogo com a linguagem da sua tribo. É você falar junto e falar além de, né? Falar em coro e ao mesmo tempo em solo. Agora, há uma coisa interessante que isso permanece em sua poesia sempre, mas que é sempre uma questão curiosa, que é esse diálogo com as pessoas de seu tempo, né? Quer dizer, você nos poemas está sempre se referindo a personagens muito íntimas da história contemporânea, Vitor Hara, o Guevara, enfim, Frei Beto aparece, né? Quer dizer, Obama agora, quer dizer, como é esse diálogo? A poesia está nos jornais, né? Contemporaneidade. Eu sempre digo que o Dante, né, para dar um exemplo forte, ele fez o jornalismo do seu tempo. A Divina Comédia é um grande jornal do seu tempo. O Homero, aquela coisa toda, estava fazendo também, de alguma maneira, a radiografia da sua época. Então, o escritor Dostoiévski fez isso, né? Tolstói fez isso, Balzac, né? E costumo até dizer que o poeta é uma espécie de jornalista da alma humana. Ele está tentando captar certas essências além do episódico. Aí daí esses personagens todos na sua poesia, né? Agora, é uma poesia também que é interessante, porque
ela é, assim, traz toda a tradição poética, dialoga com todo o modernismo, com toda a tradição poética brasileira, mas ela tem um ritmo próprio, né? Ela tem um sotaque próprio. Né? Quer dizer, como essa identidade do poeta Afonso Romano de Santana. Pois é, você tocou numa coisa aí que é intrigante e eu acho que é importante para mim enquanto autor, né? O Wilson Martins, que foi um grande crítico, né? Ele havia apontado o fato de que eu dialogo com a tradição da poesia brasileira. Eu dialogo com Gonçalves Dias, dialogo com Olavo Bilac, como dialogo com Bandeira, com Drummond, com Cabral, e tento construir uma linguagem própria. Alguns autores têm uma pretensão um pouco diferente. Eles acham que estão inventando a roda, né, que pode esquecer do que havia antes, etc. Não, eu trabalho de outra forma, dentro da ideia do T.S. Eliot, né, e de Mário de Andrade, de articular o tempo e o espaço. E isso, evidentemente, te dá estrategicamente uma posição que eu diria mais equânime para você ver as coisas. Quando você trabalha muito particularizado, né, partidos estéticos, eu tenho horror a qualquer tipo de partido como intelectual, né? Eu acho que como intelectual eu não tenho que pertencer a partido nenhum, eu tenho que ter uma liberdade ideológica e estética para ver tudo e fazer as opções desejáveis. Então, você assinalou muito bem, a história da poesia brasileira do século XX está registrada dentro do meu livro. Quer dizer, aí estão as marcas do modernismo, aí estão as marcas da geração 45, estão os meus diálogos com as vanguardas, estão os meus diálogos com a poesia marginal e, de uma certa maneira, eu compondo meu discurso. A pergunta básica, né, que atravessa de alguma maneira a minha obra está no início de um poema sobre o qual nós já falamos aqui, que é a grande fala do Índio Guarani, que começa com a pergunta que eu me faço e acho que todo poeta se faz, né? Onde leria eu os poemas do meu tempo? Onde? Nos jornais, né? Na história, na rua, e também nas enciclopédias, no céu. Hoje em dia eu sou um indivíduo mais que nunca perplexo com o céu. Todo dia os jornais jogam em cima da gente fotografias deslumbrantes sobre o que está acontecendo no fundo do cosmos. E eu, como um ser minúsculo aqui embaixo, diante disso, eu reajo com a minha escrita, com as minhas indagações. Quer dizer, são coisas do nosso tempo, né? Eu não posso fugir a isso. Agora, 30 anos depois, releu Que País é Esse? Deu prazer, deu dor, enfim, como é que foi essa leitura? É uma leitura meio curiosa. Eu até fiz uma espécie de um quase diário num blog que a editora Rocco fez só para o livro, né? Que hoje em dia quem não tiver blog não pode sair na rua, né? E a editora fez essa coisa muito interessante, que um blog só de informações sobre esse livro, que era há 30 anos, as críticas, os comentários e as coisas que vêm sendo feitas agora. Então, uma espécie de releitura mesmo, de reencontro. É uma espécie de espelho. Um espelho que não pode ser paralisante, não é um espelho que tem que projetar para frente. E ele se projeta para frente poeticamente, politicamente, esteticamente. Eu tenho essa mania, né? Nós até já falamos sobre isso em outras oportunidades. Eu acho que eu trabalho muito com essa coisa chamada de um projeto poético pensante, né? Mesmo quando eu faço ensaios sobre a questão das distorções que existem hoje na chamada arte contemporânea, eu, quando faço ensaios interpretando autores, eu estou fazendo interpretações basicamente poéticas. Estou lendo além da razão, estou lendo com um tipo de linguagem que o poeta tem que ter para compreender o mundo. Isso faz parte de uma leitura do mundo. O projeto poético pensante é isso, é uma coisa que se faz enquanto se faz, incorporando os acidentes de percurso. Aliás, eu vou até te dar uma notícia de primeira mão. Dentro de uns 2, 3 meses deve sair um livro meu chamado Ler o Mundo, que são textos sobre a leitura na sociedade em que nós estamos, textos teóricos, depoimentos e uma narrativa da minha experiência na Biblioteca Nacional. E a poesia é isso, é uma leitura do mundo. Maravilha. Afonso, mais uma vez foi um prazer conversar com você aqui no Leituras.
Te agradeço porque o seu programa se transformou na memória da literatura brasileira. E estar dentro dele é muito bom. Obrigado. Quais as forças que desencadeiam os romances? Está aí uma pergunta impossível de se responder. Ana Miranda sonhou com uma noiva caminhando perdida e escreveu um romance sobre Gregório de Matos. Inácio de Loyola Brandão, diante do caos político dos anos de 1970, escreveu um livro refletindo a angústia da época. O romance Zero, agora relançado pela Global, foi censurado, mas virou um ícone depois de, finalmente, ser editado em 1975. 35 anos depois, é possível enxergar no livro algo muito além do protesto político. O protagonista, José, é um desses anti-heróis que pululam nossa literatura. Homem comum, vive de matar ratos e sobrevive no clima de opressão de um país da América Latíndia. Todo romance é um permanente jogo de ironias sobre a condição política vivida pela nossa América. Mas seu enredo se pauta pelas lembranças e vivências de José. E então se faz o inventário de uma geração frustrada nos seus sonhos pelas condições políticas. E neste inventário, Inácio se aproxima do romance de formação e fala de um país que poderia ter sido. Lirismo e candura num ambiente de medo e opressão. Um escritor, vasculhando as prateleiras de um sebo, encontra Cartas ao Pai, de Franz Kafka, com a dedicatória que um amigo escreveu para o próprio pai. Resolve devolver o livro ao amigo. Daí decorre todo o enredo do novo romance de José Castelo, Ribamar, lançado pela Bertrand Brasil. Claro que tal enredo está recheado com a tensão da relação nem sempre pacífica entre pai e filho. Mas Castelo busca ir além do mero embate entre gerações que se contradizem. José, o narrador, vai cavando em suas lembranças os motivos que paulatinamente o afastaram do pai. E nesta viagem há sempre o paralelo com a trágica vida de Kafka, desprezado pelo apego irresistível à literatura. José também vai sofrendo os mesmos traumas e apegos, e toda sua narrativa se torna um protesto contra a opressão, contra o tolhimento da liberdade de escolha. Além de debater relações, o livro se volta para as impossibilidades que domam as vidas, um texto inquietantemente real. As várias formas das opressões cotidianas, Zero, de Inácio de Loyola Brandão, e Ribamar, de José Castelo. O Leituras de hoje fica por aqui, e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.